E aí, pessoal, tudo belezinha? Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, né? Hoje a gente vai falar sobre um livro que é essencial para quem? Para quem quer entender o serviço social no Brasil. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, da Marildo Yamamoto e do Raul de Carvalho. Então, se você estuda serviço social ou se interessa pela área, já deve ter ouvido falar nessa obra, que é um clássico, né? Mas você já parou para pensar como que o serviço social ele se relaciona com a estrutura da sociedade brasileira? Será que ele sempre foi uma profissão crítica e transformadora? Ou sei lá, será que já teve a serviço de interesses bem diferentes? Bom, se essas perguntas te deixaram curioso, curiosa, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse e, claro, comenta aqui embaixo, né, o que você acha do papel do serviço social na sociedade. Agora, bora para a resenha? Bom, primeiro temos a Marildo Yamamoto, né, uma das referências mais importantes do serviço social brasileiro. Né? Ela que é pesquisadora, que é professora e tem uma abordagem bem crítica sobre a profissão, sempre relacionando o serviço social com as transformações da sociedade. E ao lado dela, nessa obra, né, a gente tem o Raul de Carvalho, que também foi um nome de peso na área, né, ajudando a construir uma visão mais aprofundada sobre o papel do assistente social. E esse livro, gente, ele é um livro que não foi lançado num momento qualquer, não. Ele saiu no final da década de 1970, um período super tenso no Brasil. Lembrando que a gente ainda estava sob o regime militar, né, uma época de censura, de repressão, de muita luta por direitos, né? E dentro do serviço social, rolava um debate muito forte sobre quem queria manter uma abordagem mais tradicional e assistencialista e quem defendia uma visão mais crítica e transformadora, que é a que a gente tem hoje. Foi nesse contexto que Relações Sociais e Serviço Social no Brasil surgiu, trazendo uma análise profunda sobre como a profissão ela se conecta com a estrutura social e econômica do país. O livro ajudou a abrir os olhos de muita gente e até hoje, tá? Ele é fundamental para a gente entender o papel do assistente social. Isso por quê, gente? Porque muita gente ainda vê o serviço social em pleno século XXI, em pleno 2025, como uma profissão isolada, meio que independente do que acontece na sociedade, né? Mas a real é que ele está diretamente ligado às contradições do capitalismo. Ou seja, o serviço social existe porque existem problemas sociais que precisam ser enfrentados. E esses problemas não surgem do nada. Eles são resultados das desigualdades desse sistema. Então a gente está falando de questões como pobreza, como fome, como desemprego, como exploração do trabalho. Tudo isso faz parte da chamada questão social, que nada mais é do que as diversas formas de desigualdade geradas pelo capitalismo. E adivinha quem lida com essas questões no dia a dia? Sim, você, o assistente social. Bom, no Brasil, o serviço social ele surge muito ligado às demandas do Estado e do capital, né? Lá no começo, ele tinha um papel assim bem assistencialista, tentando amenizar os efeitos das desigualdades, só que sem questionar de verdade as raízes do problema. Só que, com o tempo, essa visão foi mudando. E surgiu uma abordagem mais crítica, que entende que o serviço social não pode só tapar buraco. Ele precisa atuar para transformar a realidade. Então, durante muito tempo, o serviço social foi visto como uma profissão focada só em assistência. Quase como se fosse um trabalho de caridade mesmo. A ideia era basicamente ajudar os mais pobres, sei lá, distribuir benefícios, aliviar um pouco, né, as dificuldades, só que sem mexer nas raízes desse problema. É aí que entra a crítica do livro. A Marildo Yamamoto e o Raul de Carvalho, eles mostram que o serviço social não pode ser só assistencialista. Não pode ser só tapa-buraco. Ele precisa ir além. Ele precisa enxergar as causas das desigualdades e atuar de forma crítica, questionando o sistema que gera essas desigualdades ao invés de só remediar. Ou seja, a profissão tem que buscar transformação. E transformação para quem? Para os trabalhadores, para as classes populares, para quem sofre com a exploração e a desigualdade. O serviço social ele precisa estar ligado à luta desses grupos. Por quê? Porque ele não existe no vácuo. Ele faz parte das relações sociais e precisa atuar com consciência disso. Então, se hoje a profissão tem um olhar mais crítico, mais comprometido com a transformação social, pode ter certeza que esse livro teve um papel enorme nisso. Ele ajudou a construir
o que chamamos de serviço social de intenção crítica, que é uma forma de atuar que não se limita a entender as demandas imediatas, mas busca o quê? Entender as causas dos problemas, né? E lutar por mudanças reais. E um ponto central nessa renovação foi a influência da teoria marxista. Isso porque Marx já explicava que a sociedade ela se divide em classes e que o capitalismo se sustenta no quê? Na exploração dos trabalhadores. Então faz todo sentido que o serviço social, que lida, né, diretamente com as consequências dessas desigualdades, precise do quê? Precise dessa análise para atuar de maneira mais consciente, mais efetiva. O livro mostra que não dá para enxergar o serviço social como algo neutro. Ele sempre está inserido dentro das relações de poder e da sociedade. A grande questão agora é: vamos usar essa profissão para manter tudo como está ou para fortalecer a luta por direitos e justiça social? Então, os desafios que o serviço social enfrentam hoje, né, são bem parecidos com os do passado. A desigualdade continua enorme, a exploração do trabalho segue firme e forte, infelizmente. O Estado, muitas vezes, vai atuar mais para manter a ordem do que para garantir direitos de verdade. Então, os assistentes sociais eles continuam lidando ali diretamente com as consequências dessas contradições. E é aí que as ideias desse livro fazem toda a diferença, porque ele ajuda a gente a entender como as políticas públicas funcionam ou deixam de funcionar, né? Qual é o verdadeiro papel do serviço social dentro desse contexto? Será que estamos apenas executando ordens, repassando benefícios, seguindo protocolos? Ou estamos questionando o sistema, buscando soluções, ajudando a fortalecer a luta por direitos? Para dar um exemplo prático, um assistente social que trabalha num CRAS, por exemplo, ele pode simplesmente ali entregar cestas básicas, encaminhar famílias para benefícios assistenciais, sem questionar nada. Mas ele também pode atuar de forma crítica, analisando por que tantas famílias precisam desse auxílio, cobrando políticas públicas mais eficientes, orientando a população sobre os seus direitos. E aí, pessoal, a conclusão é clara. Esse livro é essencial para quem quer entender o serviço social de forma profunda e crítica. Por quê? Porque ele vai além das fórmulas prontas e te faz enxergar a profissão como uma ferramenta de transformação social e não apenas como uma resposta a problemas imediatos. E mais importante ainda, ele nos lembra da necessidade de manter uma visão crítica sobre tudo o que acontece ao nosso redor. O Brasil ainda enfrenta desafios sociais enormes, desigualdade, pobreza, exploração. E se a gente não tiver essa perspectiva crítica, fica muito mais difícil lidar com essas questões de uma forma ali efetiva. Então, se você é da área ou tem interesse no tema, vale a pena você dar uma lida nesse livro e refletir sobre como ele ainda se aplica no contexto atual. O papel do assistente social hoje, mais do que nunca, ele precisa ser transformador, ele precisa ser questionador e voltado para a construção de um país mais justo. E é isso, pessoal. Como vocês viram, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil é uma obra fundamental para quem quer realmente entender o papel do serviço social e a importância dessa profissão no Brasil. Então, um livro que vai além da superfície. Ele traz uma reflexão crítica que até hoje é muito relevante. Então, se você ainda não leu, vale muito a pena você dar uma conferida, tá? Ele vai te fazer pensar de uma forma diferente sobre o serviço social, né? Sobre as desigualdades sociais e sobre o papel dos profissionais dessa área na transformação da sociedade. Bom, agora eu quero saber de vocês. Você já leu essa obra? O que você achou? Deixa aqui nos comentários, tá? Porque eu adoro saber a opinião de quem acompanha o canal. Se você gostou do vídeo, né? Não esquece de deixar aquele like, né? Aquele like maroto, de comentar e compartilhar aí com seus amigos, nos seus grupos da sua faculdade, nos seus grupos de colegas assistentes sociais, enfim. E claro, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse, né? Até a próxima. Fui!